Ártico, as longas semanas de escuridão ficaram para trás. O sol não vai se pôr nos próximos 4 meses. Os mares onde as baleias passam o verão ainda estão congelados. Vai demorar um pouco até que o gelo comece a derreter. E enquanto o urso branco passa o inverno nas plataformas geladas, as baleias permanecem em áreas afastadas. No SBT Repórter desta noite, vamos acompanhar a migração das baleias em busca de alimento. Como vivem, como se reproduzem, como se comunicam. Boa noite. Durante os meses de escuridão, elas vivem na Baía de Baffin, na costa da Groenlândia. No fim de maio, o gelo diminui, formando pequenas ilhas no Ártico canadense. As baleias se juntam em grupos na entrada de Lancaster Sound, na famosa Passagem do Noroeste, e esperam a crosta gelada se fragmentar. O gelo determina a vida dessas baleias. O lar delas está localizado entre o mar congelado e o mar aberto. Com a mudança de estações, o gelo se forma e mais tarde derrete. As baleias se ajustam a esse movimento da natureza. Como acontece todos os anos, o gelo começa a se fragmentar, o que permite a entrada da baleia beluga. Formato charmoso, pescoço flexível e quase 5 metros de uma brancura de neve, a beluga parece ter saído de um conto de fadas. Marinheiros a chamavam de canários do mar. Quando soltam o ar em esguichos, preenchem o vazio do oceano glacial com um incrível repertório de sons. A linguagem complexa das belugas sugerem uma inteligência superior. Elas estão equipadas com um sonar, o mais preciso entre as baleias. Graças a este dispositivo, elas conseguem sobreviver num cenário dominado por calotas de gelo. É como se estivessem vendo uma imagem que mostrasse a extensão do teto sólido. O calor do sol está abrindo caminhos no Ártico. Debaixo do gelo, estranhas formas de vida. Logo depois da beluga é a vez da baleia narval, uma parente próxima. Esta também aguarda o derretimento do gelo para chegar a Lancaster Sound. Uma espécie que é conhecida pela enorme presa que a leva a ser chamada de unicórnio do mar. Na realidade, o narval tem um dente gigantesco
que mede até a metade do comprimento do seu corpo. As fêmeas não têm essa presa e também não têm dentes. Nunca ninguém viu uma baleia naval se alimentando, mas acredita-se que elas simplesmente sugam a presa. Aliás, é exatamente para se alimentar que elas estão aqui. Já é junho e em pouco tempo o calor do sol começará a fragmentar o gelo. Aos poucos vai se abrindo um canal por onde finalmente as baleias poderão se alimentar. É esse o momento que as belugas esperavam. Às vezes as baleias podem ficar presas em meio ao gelo, mas a recompensa é tão grande que o risco vale a pena. Elas conseguem prender a respiração por até 20 minutos enquanto nadam. E sob essa manta de gelo há um verdadeiro banquete. Uma enorme quantidade de bacalhaus do Ártico. Em Lancaster Sound há nada menos do que 500 mil de toneladas de bacalhau. É incrível como esse peixe consegue respirar nessas águas glaciais. O bacalhau é a principal fonte de alimento, não apenas das baleias, mas dos pássaros também. As morsas são extremamente perigosas nesta época do ano. Como o gelo recobre os moluscos que elas costumam comer, a fome pode fazer com que matem pequenas belugas. Raios de luz penetram no gelo e causam uma explosão de vida de plânctons. Os gigantes do Ártico se alimentam dessas minúsculas criaturas que são arrastadas pelas fortes correntes. Neste grupo há 11 baleias cabeça de arco posicionadas numa formação em V. É a maneira mais eficiente de examinar uma área e mostrar o extraordinário grau de coordenação do grupo. Presa favorita dos caçadores, a baleia cabeça de arco é perseguida há 200 anos. Quase extintas, hoje há apenas algumas centenas delas nessa área. Medindo cerca de 20 metros, essas baleias se alimentam quase que exclusivamente de crustáceos, do tamanho de uma mosca. A boca aberta é do tamanho da porta de uma garagem. O fato desta criatura gigantesca se alimentar de algo tão minúsculo é algo incrível, mas a baleia cabeça de arco é fantástica também por outros motivos. O exame de uma carcaça levou à estimativa de que aquela baleia teria vivido 210 anos. Como as baleias cabeça de arco, os pássaros do Ártico e pequenas gaivotas se dirigem às bordas do gelo para mergulhar nessas águas ricas em alimentos. Há também as alcas que se sentem à vontade na água. Elas respiram fundo e mergulham, ficando submersas por até 3 minutos à procura de bacalhau. A
predador. O urso polar é capaz de matar uma beluga ou um narval, mas a baleia cabeça de arco é muito grande para ele. Já os pássaros são de bom tamanho. As alcas mergulham para se proteger, mas os ursos podem mergulhar atrás delas. Para um montinho, o esforço não compensa. Depois de horas se alimentando, as baleias cabeça de arco começam a se socializar. Elas gostam de se encostar umas nas outras, especialmente quando querem se acasalar. Este é um casal de baleias em pleno namoro. A baleia é um mistério. Não se sabe o sexo dela e nem o que está fazendo, mas é intrigante. Alguns cientistas passaram a acreditar que as baleias possam formar pares fixos. Até então, se achava que elas eram polígamas. Boa parte da vida das baleias continua um mistério para os homens, mas o pouco que se sabe delas já faz com que sejam admiráveis. O sol está sempre presente no verão, mas às vezes não é visível. O clima no Ártico é imprevisível. Rajadas de vento e tempestades são comuns. Veja no próximo bloco. E daqui a pouco, um momento emocionante, o nascimento de um filhote de baleia beluga. Não saia daí, o SBT Repórter volta já. Marítimas e ventos de mais de 150 quilômetros por hora. Finalmente o gelo se parte em Lancaster Sound. O mosaico de peças que estavam presas no gelo é agora varrido para o mar. Alguns fiordes ainda estão congelados, mas o gelo vai rachando até permitir o acesso a esses estreitos braços de mar que entram no mar Médio. Agora a fabulosa variedade as rachaduras
criaturas no gelo conduzem a uma despensa fartamente abastecida com o bacalhau do Ártico. A baleia narval mergulha diversas vezes para buscar o peixe. Nos fiordes, o narval também caça o bacalhau polar, um peixe de águas profundas. No fundo do mar, bilhões de pequenos crustáceos se multiplicam. Essas criaturas, que parecem minúsculos camarões, são a fonte de alimento do bacalhau. Considerando-se que essas águas nunca ficam a uma temperatura muito mais alta que o ponto de congelamento e que durante meses não há luz nessa região, há uma incrível variedade e abundância de vida debaixo do gelo. Na superfície, esta é a época do ano em que os machos se juntam para se enfrentar. É um estranho ritual em câmera lenta. O tamanho da presa, que indica se ele está maduro, pode ser um símbolo de status que determina a hierarquia. Muitas baleias dessa espécie passam boa parte do verão nos fiordes. Aqui as fêmeas com filhotes recém-nascidos estão protegidas. Por isso, elas escolhem esses braços de mar como local do nascedouro. Enquanto a baleia narval se instala nos fiordes, a beluga nada em direção ao oeste, a caminho dos rasos estuários que servem de abrigo. As primeiras baleias se juntam na entrada da baía e ficam aguardando o último gelo quebrar para que possam ter acesso à parte mais rasa. Os filhotes das belugas nascem antes do grupo entrar na baía. Recém-nascido instintivamente nada para a superfície. Por precaução, a mãe se posiciona para garantir que o filhote possa dar boas respiradas. A temperatura da água no estuário está apenas a alguns graus acima da registrada no mar aberto. É incrível como o filhote sobrevive ao choque térmico. Ele sai do ventre quente da mãe para o mar gelado. Fêmeas com filhotes procuram ficar juntas. No primeiro mês, o filhote costuma nadar nas costas da mãe.
por um período de 2 anos, não vai se aventurar a ficar distante dela. No começo de julho, a entrada da baía é liberada e as belugas nadam até o outro lado. Sociáveis, os machos permanecem juntos nessa época do ano. Nessas baías, as belugas trocam a pele, que já está amarelada e enrugada. Elas se reúnem nas correntes dos rios que desaguam no mar. Acredita-se que a água doce, um pouco mais quente, estimule a circulação sanguínea e ajude a soltar a pele antiga. Então elas se dirigem para o raso. Para se livrar mais rapidamente da pele, as belugas esfregam o corpo na areia do fundo da baía. A troca de pele se dá ao mesmo tempo para todas elas. Quando a antiga pele cai, as baleias voltam a ser brancas como a neve. Quando a maré baixa, as belugas nadam para a parte mais funda, mas este filhote demorou para acompanhar o grupo e agora está enfrentando sérios problemas. O filhote encalhado está tentando desesperadamente sair dessa situação. Fora do ambiente que domina, ele está vulnerável e pode ser atacado por um urso polar. A única esperança para ele é que a maré volte a subir. Quando os caçadores praticamente extinguiram as baleias cabeça de arco, eles se voltaram às belugas para manter o negócio da pesca. No início do século XX, caçadores escoceses conduziram 10.000 belugas para as águas rasas deste estuário. Muitos ossos ainda podem ser vistos nas praias. Belugas encalhadas são uma presa fácil para o urso polar, mas todos os restos que eles deixam acabam ficando para a raposa do Ártico. O filhote está vivo e não parece ferido. O sufoco está chegando ao fim. 6 horas se passaram e a maré está subindo rapidamente. As baleias adultas nada podem fazer para ajudá-lo. Possível interpretar os sons, mas é evidente que as baleias ficaram felizes quando o filhote conseguiu sair da armadilha. Julho. Tudo que durante meses ficou preso no gelo agora começa a se movimentar. O mar de Lancaster Sound está livre do gelo.
Veja no próximo bloco. O SBT Repórter volta já. O mês de julho é muito importante para as belugas. É o período em que estão livres do gelo, de pele trocada, e seus filhotes já têm idade suficiente para enfrentar o mar aberto. O narval se junta às belugas nas águas afastadas da costa. As baleias estão aqui para se alimentar. Pesquisas com transmissores captados por satélite mostram que as belugas chegam a descer até 800 metros. Antes de mergulhar, as baleias esvaziam os pulmões e o oxigênio é concentrado no sangue e nos músculos. Não se sabe exatamente por que as baleias mergulham tão fundo. Até o momento, não foi possível descer nas profundezas abissais do Ártico para acompanhar a atividade delas nessa região. Acredita-se que as baleias estejam atrás de bacalhau, camarão e outros alimentos. Qualquer que seja o peixe ou crustáceo, a quantidade deve ser abundante para valer a pena o esforço. A pressão naquela profundidade é tão forte que os pulmões da baleia ficam quase esmagados. Os filhotes de beluga são amamentados por mais de 1 ano e ficam juntos das mães por até 4 anos. Eles nascem com uma cor acinzentada que aos poucos vai clareando. Só com 7 ou 8 anos é que a pele fica totalmente branca. Ainda é agosto, bem no auge do verão no hemisfério norte, mas um vento gelado já está cortando o ar. É hora das baleias começarem a fazer o caminho de volta. No Estreito de Lancaster, os animais estão em movimento. Ao pôr do sol, as baleias já estão em mar aberto. Algumas baleias cabeça de arco estão mais ao sul. No final do verão, elas se juntam numa baía onde a alimentação é farta. Vão ficar por lá até pouco antes do início do inverno. Protegidas nas águas da baía, elas podem relaxar e dormir. A boca dessas baleias em forma de arco é a maior do mundo animal. Os machos dominantes querem ter certeza de que o grupo está ciente da presença deles.
baleias jovens promovem longas disputas que, na realidade, são treinos para conquistas amorosas. Elas produzem um som curioso. Veja no próximo bloco. O SBT Repórter volta já. No Ártico, as longas semanas de escuridão ficaram para trás. O sol não vai se pôr nos próximos 4 meses. Nos grandes cânions submersos, o mar apresenta enorme concentração de crustáceos. Isso explica a presença da baleia cabeça de arco nessa área. A orca é a única predadora natural da baleia cabeça de arco. Com a grande barbatana dorsal, é perigoso para ela se aventurar numa região com gelo. Por isso, quase nunca entra na baía onde o gelo não se dissolve totalmente. Todas as baleias enfrentam o perigo. Esta beluga escapou, mas ficou com uma cicatriz. Esta foi abocanhada nas costas. E esta perdeu um pedaço da cauda. Eventualmente chega a hora em que as baleias precisam nadar para o mar aberto. Elas estarão mais vulneráveis a ataques. As orcas podem estar limitando a reconstituição da população das baleias cabeça de arco. As baleias partem à medida que o acesso aos alimentos se fecha no verão. Elas agora nadam em direção ao sul para a Baía de Baffin. A superfície do mar começa a se cristalizar. Em breve estará sólida. A estação do sol está chegando ao fim. No inverno, o topo estará coberto de gelo. 10 milhões de quilômetros quadrados estarão congelados. Começamos apenas a conhecer o que as baleias fazem durante o curto verão. Quanto aos dias escuros do restante do ano, elas encerram um mistério sobre a vida de criaturas fabulosas. O SBT Repórter Migração das Baleias termina aqui. Fique agora com o Jornal do SBT. Uma boa noite para você e até o próximo programa. Fernando Benítez.